Pai, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos apresentamos a Ti, mais uma vez nos colocamos em Suas mãos como oferta viva no Seu altar, para sermos usados por Ti. Portanto, quebra este vaso velho e faças de mim um vaso novo, um vaso de honra, um vaso de virtude, um vaso de unção para ser usado por Ti, para levar a Sua palavra, o Seu Evangelho a toda criatura, conforme o Senhor nos ordena no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para obedecermos à prática do ide. Por isso, usa-nos, nos dê sabedoria, que seja o Seu Espírito Santo a falar através de nós, que seja o Seu Espírito Santo a se mover e a agir através de nós, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. E hoje, amado irmão, amada irmã, amada igreja, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e principalmente exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. São revelações do Espírito Santo de Deus. Portanto, vejamos, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 14 ao 21, que tem sob o título a idolatria e o culto de demônios. E o que vem a ser uma idolatria? É um culto que se presta a ídolos, ou também uma idolatria, uma pessoa que pode idolatrar um filho, um cônjuge. Uma outra pessoa pode idolatrar até um bem, que é expresso através de um amor excessivo, de uma admiração exagerada. E o que vem a ser um culto é uma homenagem de caráter religioso, pois aqui nós estamos vendo esta parte, sobre este aspecto, sobre essa concepção, sobre este conceito religioso. É uma homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Portanto, vejamos, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14 ao 21, a idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, fugi do culto que se presta aos ídolos, fugi do amor excessivo, da admiração exagerada por pessoas, por coisas. Falo como a entendidos, julgais vós mesmo o que digo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele está falando para pessoas que têm conhecimento da palavra, para pessoas que já têm o entendimento, que já estão na presença do Senhor. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Portanto, se as pessoas são entendidas, se elas têm condições de julgar, é porque elas têm conhecimento. Portanto, vamos dar continuidade. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, porventura, o cálice da bênção, aquilo que nós bebemos, aquilo que nós ingerimos, aquilo do qual nós saciamos a nossa sede espiritual. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos. Portanto, se nós abençoamos, nós estamos inseridos naquele contexto, nós fazemos parte daquele corpo de Cristo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, não é nós estarmos unidos, comungando numa só unção, sob o sangue de Cristo, participando da comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo ele está falando a pessoas que têm conhecimento, a pessoas entendidas, aos participantes da mesa de Cristo, aos participantes da ceia do Senhor, aos participantes do sangue e do corpo de Cristo, os que têm comunhão no sangue e no corpo de Cristo, aqueles que formam o corpo de Cristo, pois Jesus é o cabeça e nós
como participantes, somos membros do corpo de Cristo e nós temos conhecimento e nós temos entendimento para discernirmos aquilo que devemos fazer, para discernirmos como devemos agir, como devemos proceder, fugindo da idolatria, fugindo do culto aos demônios, pois quando nós saímos da graça, que é o favor imerecido, que é aquela bênção, que se constitui na vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é a encarnação da graça. Quando nós andamos nos ditames da lei, as pessoas que buscam ainda se manter presas aos princípios da lei, por quê? Porque a lei é a obrigação de se fazer. A graça não, amados. A graça é recebida como favor. As pessoas não a merecem, mas o nosso Deus, através de Jesus, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E a partir do momento que esta bênção chega a nós, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nós participamos da comunhão do sangue, do cálice e do pão, do corpo de Cristo. Nós somos participantes da mesa, nós somos participantes desta comunhão, do corpo e do sangue e do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos dar continuidade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão, ou seja, nós sendo muitos, somos um só pão, formamos um só corpo. Nós, como membros do corpo de Cristo, a congregação como em si, como muitos, as diversas congregações, ele aqui está falando a nível de congregações, não a nível de uma... Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Nós formamos o corpo de Cristo, nós como membros, como partes do corpo de Cristo, nós integrados naquela comunhão, nós andando na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, nós nos deixando ser usados por Deus, nós deixando Deus vivificar em nós o dom que Ele deu a cada um de nós, não cobiçando, não invejando, não agindo como meninos, comendo alimentos sólidos, não nos alimentando mais de leite, mas comendo o alimento sólido, não agindo com invejas, com dissensões, com intrigas, com cobiças, com fofocas, com calúnias. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, todos fazemos parte do mesmo corpo. Vede a Israel segundo a carne, ou seja, segundo a lei. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Aí nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Ou não sabeis que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, e isto é na lei. As pessoas que administravam o que era sagrado comiam do que era do templo, e os que estavam sempre juntos ao altar participavam do altar, comiam dos sacrifícios que eram oferecidos. Portanto, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, ou seja, segundo a lei. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou seja, aquela pessoa que está sacrificando. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E hoje as pessoas que estão sacrificando, e hoje as pessoas que estão se metendo em propósitos, em sacrifícios tolos, em sacrifícios vãos, são pessoas que não estão andando na graça, são pessoas que ainda estão andando debaixo da lei, que ainda estão obedecendo a lei,
portanto, elas não estão cultuando ao Senhor, elas estão prestando cultos aos demônios, elas estão agindo na idolatria, porque em Romanos capítulo 10, versículo 4 está escrito: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, a lei hoje, depois do surgimento da graça, depois da encarnação da graça por intermédio do Senhor Jesus Cristo, ela se tornou maldição. E aquelas pessoas que ainda vivem atrás de propósitos de acordo com a lei, de sacrifícios de acordo com a lei, de sacrifícios tolos, elas estão andando sob maldição, elas estão se fazendo malditas, porque elas estão negando a graça, elas estão negando o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado e vertido naquela cruz do Calvário. Portanto, vamos dar continuidade. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, ele está falando para aquelas pessoas que já têm conhecimento, para aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. E hoje nós estamos mortos para os pecados, para aquela herança pecaminosa de Adão, e hoje nós vivemos para a justiça. Nós somos justificados, somos inocentados pelo Senhor Jesus Cristo. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis andar na lei e andar na graça, não podeis estar em obediência à lei e em obediência à graça, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, não podeis andar na lei e andar na graça. Não podeis agradar a lei e agradar a graça, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aquele que está andando na lei, ele está negando a graça, ele está negando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, ele está negando o sangue de Cristo. Portanto, nosso Deus, muito obrigado por mais esta palavra. Continua a nos proteger, a nos guardar, a nos encaminhar. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, e parabéns a todos os aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.